Vamos a continuar con nuestro programa con la última conferencia de nuestro congreso, que se denomina Ámbitos de Intervención y Promoción en el Entrenamiento Neuromuscular, Nuevas Tendencias, la cual estará disertada por el doctor Estélio Henrique Martín Dantas, de la Universidad Tiradentes de Brasil. Dentro de su vasto currículum del doctor Martín Dantas tenemos que es doctor en entrenamiento deportivo, tiene un postdoctorado en psicofisiología y en fisiología de Murcia y en biofísica por la Universidad de Valencia. Ha sido catedrático en varios programas doctorales y postdoctorales en Brasil y profesor colaborador de la Universidad de Trás-Montes y de Alto Douro en Portugal, de la Universidad Católica de Murcia en España, de la Universidad de Roma en Sapienza, Italia, y de la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso en Chile. Ha sido autor de más de 470 artículos publicados en periódicos científicos de impacto, así como 720 trabajos en congresos internacionales. Ministro de más de 690 conferencias o cursos en distintos países. Durante su carrera académica ha formado a un total de 41 doctores y 127 maestros. Ha publicado 51 capítulos de libros en 24 libros de distintos países, entre los cuales se encuentran la práctica de la preparación física, elongación y flexibilización, pensando el cuerpo y el movimiento, psicofisiología, ejercicio, mayoridad y calidad de vida, obesidad y adelgazamiento. Recibimos esta tarde al doctor Estélio Martín Dantas. Eu vou tentar passar por arriba da barreira da língua com o terrível castelhano. Peço desculpas por la moléstia, pero é o melhor que eu consigo fazer. Eu vou falar sobre âmbitos de intervenção e promoção no treinamento neuromuscular, as novas tendências. Começo agradecendo aos organizadores da Universidade de Chihuahua, do Congresso, por a oportunidade de estar falando com vocês. E que adianta nos quedarmos todo o tempo no laboratório, fazendo investigação, estudos e publicando, se não podemos compartilhar, se não podemos socializar aquilo que descobrimos. Novas tendências, essa é a base que nós vamos falar. Tudo que vamos falar para vocês existe em meu livro, A Prática da Preparação Física. Todo o assunto da presente classe está na prática da preparação física. Aqui está o código QR para as pessoas que querem obter o livro em Pai do Tribo ou em Amazon.com. Ok? Então, o tempo para falar com vocês é curto, uma hora solamente. Pero depois, quem tiver interesse em aprofundizar os conhecimentos sobre o que vou falar aqui, temos no livro à vossa disposição. Há 4 anos atrás, se cria em Vale del Silício a Singularity University. A Singularity University foi criada por NASA, IBM, Google, Genomics Incorporation. E visa projetar, estudar, vislumbrar o futuro. Tem algumas áreas de investigação muito claras, que é saúde global, água, energia, ambiente, comida, educação, biodiversidade e a capacidade que as nações têm de suportar suas pessoas. A Singularity University está nos mostrando que o mundo vai cambiar totalmente nos próximos 20 anos. Nos próximos 20 anos, vão ocorrer mais câmbios do que os 200 anos precedentes. Todos nós outros vamos estar trabalhando nos próximos 20 anos. Então, temos que estar listos para o que vai ocorrer. Em nossa área, educação física e saúde, alguns paradigmas estão cambiando totalmente. Não se pode mais manter com os paradigmas antigos. É difícil mudar, pero no mudar é fatal. A diferença entre os países desenvolvidos
de los países em desenvolvimento vai cada vez ser mais grande se nós não acortarmos etapas, não passarmos por arriba de algumas grados da escalera, para chegar mais cerca do que está ocorrendo em todo o mundo. Em nossa área específica, já não se pode mais falar de exercício, já não se pode mais falar de atividade física sem pensar em la genômica. Conhecemos agora exatamente qual é a função e a atividade dos principais genes do corpo humano. E a atividade física vai produzir um efeito direto, enfático sobre cada um deles. Esses são os principais genes que fazem a atividade física no atleta. Dos principais é o que vamos falar aqui, que é a respeito da força, da capacidade neuromotora. Outros são responsáveis pela capacidade aeróbica, por o problema da obesidade, por o problema da prontidão para a atividade. Nosso amigo Juan Antônio falou muito bem sobre a motivação. Há um gene específico sobre tua motivação para ser atividade física ou não. E depois temos que verificar se a pessoa não tem esse gene ativado, se é possível que ele haja atividade física, pois existe uma determinação genética que não consegue fazer. Então, se temos uma vida ativa, os requerimentos de exigência física se equilibram com os requerimentos de acúmulo de energia e de gordura. E mantenemos nosso corpo em homeostase. Pero se tivermos uma vida sedentária e a necessidade de ser os genes seja mais grande, a necessidade de armazenamento seja mais grande que a de gasto, vamos ter uma disfunção genética que vai levar a síndrome metabólica, a obesidade, cardiopatias e todas as moléstias não transmissíveis. Em peso desse ano, o American College of Sports Medicine apresentou as tendências para o mercado de fitness em ano de 2017. São tendências mundiais que nós outros que trabalhamos na área de fitness, na área deportiva, temos que conhecer, porque esse é o futuro de nossa profissão, a partir de hoje. Então, temos tecnologia vestible, o tipo de tecnologia que temos que se usa em nosso corpo. O treinamento de peso, o treinamento de pesas é uma tendência que vai ser cada vez mais forte, como vou falar para vocês. High Intensity Interval Training, é treinamento intervalado de alta intensidade. O treinamento intervalado não é novo, foi criado por Gessler e Heidel na década de 30. Pero hoje em dia, vuelve à moda de uma forma muito forte, por a necessidade que temos de obter muito resultado com pouco tempo de execução. Profissionais de fitness educados, certificados e experientes. O mercado norte-americano se ressente de não ter uma formação, um pré-grado em educação física. Vosotros sabeis que nos Estados Unidos, qualquer pessoa pode ser o coach, o treinador, ou subministrar classe em los ginásios. E a sociedade americana está se ressentindo de ter profissionais preparados para utilizar esta tendência mundial a ser atividade física com competência, qualidade e segurança. É treinamento de força, é treinamento em grupo, uma tendência muito clara. Exercise is medicine, exercício é medicina. Necessitamos mais de exercício do que de medicação. Eu sou docente, eu subministro classes na Faculdade de Medicina de minha universidade e hago para meus alunos: mira, vosotros não sois solamente uma interface de fazer um diagnóstico e prescrever um remédio,
estás solamente cuidando de los sintomas, tu és responsável por la salud de las personas. E saúde de las personas implica necessariamente por la prática de exercício físico, por la prevenção de las molestias, não somente em tentar suprimir os sintomas depois que isso ocorre. El yoga e todos os procedimentos de relaxamento mental, el personal training, exercise and weight loss, a perda de massa gorda, de massa grassa, a obesidade é a epidemia do século XXI, a população é cada vez mais gorda, a situação de México é muito preocupante, vosotros são um dos países que tem mais gordos em todo o mundo, vosotros são um país em que os niños são os mais gordos do mundo, hasta arriba de los americanos do norte. Então esse é o problema que vosotros mexicanos têm que tomar isso humanos, principalmente os profissionais de educação física, para arreglar isso. Fitness Program for Older Adults, se falou tanto aqui a necessidade que os maiores tenham programas de fitness específicos para suas necessidades. Fitness funcional, treinamento funcional, que surgiu por cerca de 10 anos e agora estão hablando. Outdoor activities, atividades ao aire livre, sair um pouco de los ginásios e levar as pessoas ao aire livre. Coaching de wellness, a ensinança de la saúde. Nós outros profissionais de educação física não somos solamente administradores de exercício. Nossa responsabilidade sim, senhor, muitas graças. Nossa responsabilidade com a saúde das pessoas, com o estilo de vida saudável. Então, temos que ligar para o nosso cliente, alunos, atletas, pacientes, para ser esta assessoria, essa consultoria de wellness, de qualidade de vida. Worksite Health Promotion, é a programação de exercício nas empresas, da atividade física laboral. Smartphone Exercise Appliance, são os aplicativos para smartphone que estão comuns em nossa área nos dias de hoje. Outcome Measurement, é você ter eficácia em seus efeitos, ter um controle do que se hacía antes, qual era a pessoa que tinha humanos e como ela está agora. El Circuit Training, Flexibility e trabalhos de elongação. Essas são as tecnologias vestíveis. Já existem distintos equipos que te dizem como está a sua pisada, qual é o seu consumo de oxígeno, como é a sua frequência cardíaca, tudo com equipamentos para colocar em tu tênis, em la luva que estás utilizando. Isso é que é a tecnologia vestível. Especificamente em treinamento neuromuscular, estamos na era da intensidade. Tivemos um predomínio em volume na década de 70, na década de 80, quando o Cooper prescrevia a atividade aeróbica extensiva todos os dias da semana, por 40, 60 minutos. A prioridade era o volume de treinamento. Pero agora temos pouco tempo para fazer o exercício e queremos resultados muito prontos, muito rápidos. Então, a intensidade é a clave para obter isso. E começamos pelo High Intensity Interval Training, pelo treinamento intervalado de alta intensidade. Todos vocês já ouviram falar desse tipo de treinamento, já se falou aqui nas conferências anteriores, que é esse treinamento que vai alternar períodos de alta intensidade de exercício, cerca de 30 segundos, separados por intervalos de recuperação, que variam de 30 hasta 3 minutos. A relação exercício-recuperação é a densidade de ritmo. Pode ter um ritmo mais denso, 30 por 30, ou um ritmo menos intenso,
30 por 3,5. Pero isso não é, mira, hoje creio que eu vou fazer um HIIT intenso ou denso, não é isso. Tu tens que fazer uma avaliação de seu cliente, de personal, de seu atleta, de seu paciente e prescrever de acordo com a necessidade que ele tem. O professor Rodrigo Vargas falou da curva de Beaufort, que Hanselli nos falou que temos que ter uma intensidade de exercício adequada para produzir efeito de treinamento. Esta é a grande clave dos dias de hoje. Todo el profissional de saúde disse: temos que fazer exercício, pero solamente os profissionais de educação física são capazes de prescrever o treinamento. Mira, qual é o grande privilégio que o médico tem? Todos nós sabemos que para dolor de cabeça temos esse ou aquele medicamento, pero o médico disse: a dose que tu tienes que tomar é esta, que vai a ser efeito sem te causar dano. Exercício é o mesmo. Exercício de menos não é efetivo. Exercício de mais é malo. Exercício só é bueno quando é exatamente, precisamente prescrevido. E essa é a grande beleza de nossa profissão. Me quedo muito malo quando vejo em ginásio um chico que para todos diz: hace 3 séries de 10 repetições. Chego na pessoa maior: eu necessito fazer trabalho porque estou com osteoporose. 3 de 10. Chega um chico fuerte: eu quero me quedar mais grande. 3 de 10. Para dizer 3 de 10, tu não precisas fazer um curso superior de educação física, não precisas fazer maestria, não precisas fazer doutorado. Eles ensinam agora: diga 3 de 10, listo, está listo. Pero isso não é fazer educação física. Isso não é fazer educação física. Educação física é saber prescrever o trabalho que vamos ocorrer. Podemos fazer HIITs de distintas formas, com levantamento de pesos, utilizando os distintos ergômetros, uma escaleira, por exemplo, você pode fazer isso, com sobrecarga, sempre fazendo intervalo e recuperação. Perdão, estímulo e recuperação. Estímulo hasta seu limite máximo. E a recuperação que seja necessário que consigas fazer outro estímulo da mesma intensidade. O treinamento funcional e o crossfit, que é alguma coisa que hoje se confunde muito, são também duas tendências do treinamento neuromuscular que chegaram para ficar. E cabe a nós outros científicos verificar as características, vantagens, peligro de cada um desses métodos. Os métodos quase sempre são traídos para a sociedade por a mídia, por ele negócio de fitness. E nós outros temos que estudar. Busca o nome Estélio Dantas em Google acadêmico, ou qualquer dos órgãos de difusão de conhecimento, vão verificar quantos artigos de grupo há publicado sobre cada um desses pontos. Sobre treinamento concorrente, pilates, porque nós outros temos que verificar que se pode obter desses novos métodos de benefício para a comunidade, para as pessoas que estão fazendo. Ela é treinamento funcional, que é algo também que está ligando, como o nome está dizendo, utiliza a funcionalidade do corpo humano. Procura utilizar a função de cada um dos músculos, utilizando-os, por lo tanto, a globalidade de seu corpo. Esta é a sala de treinamento do Comitê Olímpico Brasileiro, que está toda montada para ser treinamento funcional com os atletas, em Centro de Aquático Maria Leite. El Pilates, a coisa de 5 anos atrás, ocorreu na verdadeira febre de Pilates. Não sei se aqui em México ocorreu o mesmo, mas em Brasil, em cada calle tinha uma escola de Pilates.
porque trabalha com o core, trabalha com a consciência corporal, com a respiração, com a manutenção da utilização da funcionalidade do corpo humano. Então, é um treinamento funcional também o Pilates. Pero quando eu hago de cross-training, eu estou falando de um tipo distinto de treinamento funcional. O cross-training também é um treinamento funcional, pero com características distintas. E dentro do cross-training, se criou o CrossFit, que é uma marca. Foi um tipo que não é da área de saúde, que teve a ideia de criar um negócio que se espalhou por todo o mundo. A maior parte da franquia, da franquia em educação física, atualmente é por conta do CrossFit. Vamos ver o CrossFit como é. Não são as famosas máquinas de musculação. Mira, a máquina de musculação vai quitar a profissão de educação física da fitness. A tecnologia já tem um equipo que tu liga com tu smartphone na academia, no ginásio, reconhece tu smartphone, já existe a avaliação e a prescrição, ele diz, buenos dias Ramon, buenos dias Juan, peças agora por la elongação, os exercícios são esses, tu haces la elongação. Agora vá para a esteira número 3, a esteira número 3 está em la velocidade e inclinação que tu tens que trabalhar por 20 ou 30 minutos. Agora é a máquina de squat,
Máquina 5, tu vas a talhar, a máquina se regula para vosotros. Isso quita o profissional de educação física del trabalho no ginásio. Pero com CrossFit não. São equipamentos sencillos. A forma de utilização sempre vai depender que o profissional de educação física lo diga como ser. É estruturado em Workout of the Day, que tem 10, 15, 30 minutos, cada um deles distintos. E são equipamentos como cuerdas, como pneumáticos, coisas simples de se obter, e tu vas trabalhar todo o mundo, todo o corpo, de uma forma global. Outra tendência na área de treinamento neuromuscular é o treinamento com oclusão vascular. Se começou a verificar que se eu hago treinamento de força, sim, na correta irrigação sanguínea e nesse segmento que eu estou trabalhando, eu vou obter resultado bastante interessante. Aqui está a comparação depois de 7 semanas de treinamento do grupo que hice alta intensidade de exercício de squats com 20% de restrição de oclusão, blood flow restriction, é a mesma coisa que a oclusão vascular. Se utilizo a mesma alta intensidade, porém sem a utilização de oclusão vascular, mira a hipertrófia que teve. Aqui, menos de 20% de oclusão. Aqui só treinamento de alta intensidade. E aqui só se eu hago apenas a oclusão. Então, a função da oclusão com o treinamento de força vai me dar a possibilidade de ter mais hipertrófia. Essa é uma tendência que estamos fazendo agora. Todavia, não sabemos as consequências a largo prazo. Isto vai produzir tromboses, vai produzir hipertensão arterial. Agora, nós outros científicos temos que ir atrás para buscar as respostas e dizer, isto é bom, isto não é, isto é perigoso, isto não é. Porque a indústria de fitness rapidamente se adequa e já está produzindo máquinas para ser exercício de oclusão vascular total em membros inferiores. Então, cabe a nós outros, os investigadores, os científicos, a ser a verificação da segurança, da potencialidade do que se faz com esse tipo de trabalho. Prescrevendo o treinamento, também para vocês que o segredo é a precisão do treinamento. Como se obtém esta precisão? Através de los marcadores bioquímicos. Com o atleta de alto rendimento, é muito sencillo fazer isso. Quando eu entreno meus atletas, coloco no local de treinamento o caminhão, que é uma unidade de avaliação metabólica móvel da Universidade de Rio, onde eu sou professor do curso de doutorado allá. No interior do laboratório, temos de caminhão, temos um laboratório totalmente instalado. E eu posso verificar o metabólico do atleta ao longo de todo o treinamento. Nem mesmo sacamos o acesso ao atleta. Começamos o treinamento, colocamos o acesso, e às vezes se saca 7 vezes sangue do atleta, durante o treinamento, depois do atleta. E eu vou conferir, então, os metabólicos. A alfa-actina, o CK, o DH, que me diz até que ponto o treinamento está produzindo hipertrófia, está produzindo adaptação de endurance muscular. Utilizo, por exemplo, a hidroxiprolina para verificar se eu estou produzindo dano no tecido conjuntivo do atleta, com o tipo de exercício que eu estou fazendo. Pode utilizar distintos marcadores para saber como vou trabalhar. Se estou trabalhando com idosos, trabalho com a desoxipiridololina e piridololina, verificando se há diminuindo a osteoporose deles. Eu sei que isso não é factível em nosso dia a dia. Não posso fazer isso com os ninhos que eu estou trabalhando, com os maiores que César trabalha em sua escola. Seria irresponsável de eu dizer, só puedes fazer
prescrição adequada se tu tem laboratório sumado. Não é isso. Cabe a nós outros científicos hacer as investigações e trazer para nosso dia a dia como podemos prescrever o treinamento sem ter os metabólicos. E é isso que nosso laboratório vem sendo por muito tempo. Recebendo os nomes que estão aí, são as pessoas Guilherme Rosa, Rodrigo Vale, as pessoas Paulo Paraguaçu, Carlos Pernambuco, as pessoas que estão aqui trabalhando conosco. Isso é que nos dá, a partir de aí, com o conhecimento que eu obtive, como eu vou fazer a prescrição dela em treinamento. Agora, sem utilizar os metabólicos. Vamos entender como isso ocorre. Vamos rapidamente ver os fundamentos fisiológicos. O treinamento de força tem duas fases absolutamente distintas. Eu tenho uma fase neurogênica, uma fase que é solamente adaptação do sistema nervioso, e uma fase miogênica, uma fase do aparato locomotor. Desde o peso do treinamento de força, eu estou ganhando força. Pero nele peso não há adaptações musculares. As adaptações são solamente nerviosas. A coordenação intra e intermuscular melhora. Eu aprendo a utilizar melhor meu aparelho locomotor. Por isso estou ganhando força. Por volta de 4 semanas de treinamento, depois vou mostrar por que as 4 semanas, eu empeço a ter a adaptação miogênica, pero predomina a adaptação neurogênica. Por volta das 8 semanas de treinamento, a adaptação neurogênica se estabiliza e a adaptação miogênica empieza a crescer. E depois de 12 semanas de treinamento, eu não tenho mais adaptação neurogênica, tenho solamente adaptação miogênica, hasta chegar a mi limite de força, que só puedo ultrapassar com recursos ilegais pelos esteroides androgênicos anabolizantes, porque liguei a mi limite fisiológico de força. Não há como cambiar esta realidade fisiológica. Quando eu vou em treinamento de força, os meetings de treinamento de força, digo, é malo começar a treinar com muita intensidade, tienes que começar a treinar com muito volume. Estás aprendendo a ser movimento, e se aprende a ser movimento com muitas repetições. E se eu hago muitas repetições, não consigo fazer com muita carga. E me dizem, Pedro, mira, Estélio, os dois tipos de fibra muscular que já se falou aqui, fibra glicolítica e oxidativa. Se eu trabalho com barras cargas, eu vou recrutar solamente as fibras oxidativas. Me intenta, e eu quero treinar a fibra glicolítica. Sim, puedes recrutar as fibras glicolíticas ou com peso ou com velocidade. Então eu vou utilizar a velocidade como fator de estímulo da fibra glicolítica. Eu vou começar trabalhando com muitas repetições para ter a adaptação neurogênica adequada. Depois da 4ª semana, depois da 12ª semana, eu vou ter a adaptação miogênica, que é a hipertrófia. Que é essa hipertrófia? Temos dois tipos de hipertrófia: a hipertrófia aguda e a hipertrófia crônica. A hipertrófia aguda é aquela que ocorre logo depois do exercício. Quando terminas de treinar, tua musculatura está edemaciada, tu estás forte. Quando eu era jovem, era metido a ser forte. Antes de ir para uma fiesta, intentava obter uma novia, fazia exercício de musculação para sair todo inchado. Essa é a hipertrofia aguda. Pelo 30 minutos depois, 40 minutos depois, isso se vai. E teria que ir aos banhos, a ser puxados por detrás, pegar a toalha para trair, para tentar volver. Outro tipo de hipertrófia é a crônica,
que ocorre em função da continuidade do treinamento. A forma que eu vou ter como a continuidade do treinamento. Isto é em função do tempo, em função do efeito. Eu tenho também dois tipos de hipertrofia. A hipertrofia actomiosínica ou miofibrilar, que é a devida ao aumento da seção transversa do sarcômero, aumento da concentração de proteínas contrácteis, lactina, la miosina, la troponina e la tropamiosina. E temos a hipertrofia sarcoplasmática, que é devido ao aumento do tamanho do sarcômero, do sarcoplasma, da célula muscular, não do sarcômero. Então, tudo que eu vou colocar em dentro do sarcoplasma, mitocôndria, retículo sarcoplasmático, graça, açúcar, glucose, tudo isso vai produzir uma hipertrofia, que é a hipertrofia sarcoplasmática. A hipertrofia aguda sempre é sarcoplasmática. A hipertrofia crônica pode ser actomiosínica ou sarcoplasmática. Actomiosínica se predomina a velocidade e recursão do movimento. Sarcoplasmática se predomina a duração. Eu fui treinador, preparador físico da equipe brasileira de ginásio feminina. Eu necessitava de atletas muito fortes, pero levianas. Então eu teria que fazer um trabalho puramente de hipertrofia actomiosínica. Queria que tivesse pouco peso, pero muita força. Se eu estou fazendo treinamento personal de um chico, ele quer massa muscular. Não interessa o que há dentro do músculo. Eu vou obter tanto a hipertrofia actomiosínica ou a hipertrofia crônica. Pero usted como é? É excludente. Ou tu haces trabalho em velocidade, ou tu haces trabalho em duração. Não necessariamente. Aqui está a hipertrofia miofibrilar e a hipertrofia sarcoplasmática. Miofibrilar, eu tenho os sarcômeros com mais miofibrilas, músculo mais forte, mais denso, com mais miofibrilas. E a hipertrofia sarcoplasmática, tenho mais fluidos no músculo. O segredo para eu obter as duas é a velocidade de recursão. Eu tenho no exercício uma fase concêntrica e uma fase excêntrica. Então eu vou aproveitar a fase excêntrica a ser o mais veloz possível, por dois motivos. Primeiro, com velocidade eu recruto a fibra glicolítica, e com velocidade eu estou obtendo a hipertrofia qual? Actomiosínica. Perdão? Se eu hago o trabalho excêntrico em velocidade, o risco de lesão vai ser grande. Pero se eu iniciar o trabalho lentamente, además de ter a segurança no movimento, vou obter a hipertrofia sarcoplasmática. Existia um tipo chamado Poliquin, escreveu um livro que é Os Princípios de Poliquin. Poliquin foi um grande treinador de futebol americano de uma das principais universidades americanas, lá em Notre Dame, e se dedicou à subida ao estudo de força e a velocidade de recursão de força. E ele criou uma forma de expressar a velocidade de recursão. O primeiro dígito é a fase excêntrica. O segundo dígito é a transição da fase excêntrica para a concêntrica. A terceira é a fase concêntrica e a última transição da fase concêntrica para a excêntrica. Então, por exemplo, 4, 0, 2 zeros. Que é isso? 2 por 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 2, 0, 2, 0. 1, 2, 1, 2. 6, 0, 2, 0. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiando a relação entre concêntrica e excêntrica, eu vou ter um trabalho mais de hipertrofia actomiosínica ou mais um trabalho de hipertrofia sarcoplasmática. Perceberam? Bom, o que ocorre durante o exercício? Se eu hago uma prescrição adequada da carga, eu vou começar tendo uma fase catabólica.
A fase catabólica empieza durante o exercício. Eu tenho que ter uma carga suficiente para produzir dano em la fibra muscular. Este dano são as microlesiones causadas em las proteínas contratas. Por favor, essas microlesiones não provocam dor muscular tardia. Não temos sensor de dor, terminal nervioso de dor, que são os nossos receptores, e no músculo. Dolor muscular tardia, a dolor que ocorre 24, 40 horas depois, não é devido às microlesões desejáveis que o treinamento produz. É devido à destruição da linha Z, por falta de calentamento ou excesso de carga utilizada. Okay? Então não confunda, as microlesões são fisiológicas, mas não produzem dor 24 ou 48 horas depois. A dolor é causada por a destruição da linha Z, inflamação do tecido conjuntivo que circunda a célula. E no momento que eu terminei o exercício, empieza a fase catabólica remota, que é uma destruição química por os glucocorticoides e a corticosterona de las fibras musculares que se quedaram rotas. Então, eu hice uma primeira destruição mecânica e depois os glucocorticoides vão ser a destruição destas mesmas fibras. O esteroide androgênico anabolizante inibe a participação dos glucocorticoides, inibe que os glucocorticoides possam destruir as proteínas contráteis que se quedaram rotas. Pero a fase remota da fase catabólica só ocorre depois que o pH se normalizou e o edema muscular diminuiu. Por isso que é tão importante fazer elongação depois do exercício de força. Quando termina o exercício de força, está com hipertrofia sarcoplasmática. O músculo está edemaciado, está lleno de água. Se tu haces uma elongação, é como se pegasse uma toalha mojada e la torcesse, a água sale. Com o músculo ocorre o mesmo. O músculo é demasiado, que tu elongas, saca a água do músculo, elevando todos os catabólitos, todos os exudados, possibilitando que o edema se quite e que o pH seja diminuído, melhorado, normalizado logo depois. Aqui está a corticosterona. Empieza quando a glândula suprarrenal produz o cortisol. O cortisol é o grande hormônio catabólico. Sabeis que se tu estás estressado, a produção de cortisol vai crescer. Isso vai produzir aumento da produção de corticosterona e de los glucocorticoides, que são os fatores que vão produzir a destruição da massa muscular. Ou seja, uma pessoa estressada vai ter muito mais fase catabólica do que fase anabólica. É importante conhecer a reação inflamatória e imunológica ao exercício. Dependendo se o exercício tem mais esforço, mais tensão ou mais repetição, eu vou ter ou o estresse metabólico ou o estresse mecânico. O organismo reage ao exercício como se fosse uma inflamação. Então, para produzir todas as interleucinas, o fator tumoral alfa, como se estivesse lutando contra uma inflamação. E logo depois, intenta diminuir a infecção. Também é perfil imunológico, vai todo ele ser irradiado. Estudando isso, eu posso saber exatamente qual é o tipo de exercício que produz o estresse metabólico e qual que produz o estresse mecânico. Terminamos a hora de orientar uma tese de doutorado, estudando exatamente isso. Câmbios de intensidades e de volume para buscar nas distintas reações imunológicas e epidemiológicas.
está saindo aí um artigo com impacto bastante alto que estou aguardando há algum tempo. Aqui está. Então, o que ocorre fisicamente no músculo? E no momento que eu estou fazendo o trabalho sobre o músculo, produzo uma reação inflamatória. O músculo se sente inflamado e reage em relação a isso, produzindo o microtrauma, o processo inflamatório. Esta inflamação, o que eu falei para vocês, o fator tumoral alfa, as interleucinas, vão produzir a adução e proliferação das células satélites musculares que existem na fibra muscular. Estas células vão se diferenciar e vão produzir uma hipertrofia adaptativa. Pero, se o treinamento é por demais forte, ou a recuperação não é adequada, se tu passas o umbral de treinabilidade, o que vai ocorrer é fusão para formar uma nova biofibra. Ao invés de produzir hipertrofia, tu produzes atrofia. Tu vas consumindo as células satélites que tem. Por isso que é importante ser uma carga adequada de treinamento. As células que tu perdestes nunca mais vão volver. Hasta o ponto que regenera a miofibrila, voltando a ser a célula como era antes. Por isso que a carga, o intervalo de recuperação é tão importante. E no momento que se encerra a fase catabólica, empieza a fase anabólica, que ocorre em o DNA do núcleo. O DNA do núcleo é estimulado pelo ADN de fosfato de adenosina e pela fosfocreatina, creatina fosfato, que são os substratos do sistema de fosfarrênio. A utilização de velocidade de força utiliza basicamente o sistema de fosfarrênio. A basura desse sistema, o substrato, são justamente o ADN e a fosfocreatina, que vão estimular o núcleo, o DNA muscular, em especial os genes ADRA2D e a CTN3, os dois que falei para vocês no limpeço da palavra. Esse vai enviar o RNA mensageiro, que vai para dentro do ribossomo a ser a tradução do RNA em las proteínas. Quais são? A actina, por exemplo, é constituída de quê? Alanina, glicina, valina. Então, se junta os aminoácidos na ordem correta, aqui está o filamento de actina para se agregar à miofibrila. Isso é feito de uma forma gênica, de expressão gênica de los genes que falei para vocês. Os genes também são entrenados. Se tu gene não é utilizado, se amortiza. Se tu gene é utilizado sempre, fica cada vez mais ativo. Isso regula o novo proteico. Todo o tempo estamos quebrando proteína em aminoácido e anabolizando aminoácido em proteína. O que regula isso foi o que o professor Rodrigo Vargas falou anteayer, é o IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1. O Insulin-like Growth Factor 1 é o regulador do turnover proteico e produz e hace com que eu tenha distintos equilíbrios de turnover. Por exemplo, em repouso temos uma quebra e uma síntese de proteína equilibrada. Quando eu estou fazendo exercício, estou catabolizando muito mais do que anabolizando proteína. Acabei de falar para vocês. O catabolismo é imediato e remoto. Então eu estou catabolizando muito mais proteína em aminoácido do que anabolizando aminoácido em proteína. Quando eu termino o treinamento, quando eu termino a fase catabólica remota, empieza a fase anabólica.
E aí eu estou tendo mais anabolização do que catabolização. Se vosotros presteis atenção na classe da professora Paula, aprenderam a ser uma correta nutrição. E aí, se eu tenho um suporte adequado de aminoácidos, minha hipertrofia será muito mais grande, porque eu tenho os ladrilhos necessários a ser a construção. Este novo proteico é controlado, como falei para vosotros, pelo IGF-1. Esse aqui está melhor. Como ocorre isso? E no momento que eu empeço a fazer treinamento, 4 semanas depois, acordar os laços que havia falado quando falei da treinamento neural ou biológico. 4 semanas, ou seja, quando empeça a adaptação biogênica, é quando, por lá primeira vez, eu empeço até o aumento do teor, da concentração de IGF-1 intramuscular. Então, o estímulo do exercício produz um aumento do IGF-1 intramuscular. Eu não consigo verificar aumento da concentração de IGF-1 no sangue. Pelo quando eu hago biópsias, dentro do músculo, eu vejo que existe mais concentração de IGF-1 intramuscular. É quando empeça a adaptação biogênica. Continuo a ser em treinamento. Com 12 semanas de treinamento, a pituitária empieza a generar o hormônio do crescimento, growth hormone. O hormônio de crescimento é um precursor do IGF-1. Então, no momento, com 8 semanas de treinamento, quando eu empeço a produzir em minha pituitária o hormônio de crescimento, o hormônio de crescimento vai para dentro do músculo, aumentando a produção intramuscular de IGF-1. E no sangue, eu consigo perceber o aumento da concentração de GAT, pelo nome de IGF-1. Continuo a ser o treinamento. Com 12 semanas de treinamento, a pituitária enviou GAT para o hígado, e o hígado empieza a produzir IGF-1 e IGF-2. O IGF-2 é o fator de crescimento dos tecidos conjuntivos, dos huesos, do tecido conectivo, o IGF-2. Então, eu tenho, depois de 12 semanas, aumento da produção intramuscular, devido ao exercício, aumento da produção intramuscular devido ao GAT, aumento da hipertrofia muscular devido a IGF-1 que está circulando. Ou seja, em treinamento, tudo tem a ver com tudo. Tu basta ter que periodizar o trabalho de seu estudante, de seu aluno, de seu atleta, para entender como tirar o melhor proveito do que fisiologicamente está ocorrendo com ele. Como você traz isso para a metodologia? Como você traz isso para o campo de aplicação prática? Cada um dos autores tem um quadro sobre esse. Estamos tentando ao máximo sacar a subjetividade deste quadro. Para cada qualidade física, eu tenho um percentual de força mais adequado, o número de repetições, a velocidade de execução pelo poliquim, o intervalo, a ordem de execução de los movimentos e o tipo de respiração. Por mais de 20 anos em minha vida, eu estive estudando a intensidade e o volume e a velocidade de exercício. Pelo se quedou um pouco a parte da questão do intervalo. E nos últimos 5 anos, com o grupo de pesquisa da universidade, começamos a pesquisar o tempo de recuperação mais adequado para cada intensidade.
eu não vim falar com vosotros o que eu creio que é melhor, o que eu espero que é melhor. Estou falando com vosotros o que nós verificamos empiricamente, cientificamente, que tem melhor resultado. Não é um artigo ou dois, são distintos artigos em órgãos de impacto que mostram que o que nós estamos fazendo é alguma coisa que se pode entender. Se tu desejas ter acesso a minhas publicações, escaneie o código QR, isso lhe levará para minha Research Gate. Allá tenéis todas as publicações, não somente esta que exibi para vosotros, pero as outras de pilates, de treinamento concorrente, de HIIT, tudo mais. Ok? Puedo ir adiante? Adelante. Se tu desejas ter o conteúdo dessa apresentação, esse é o código QR que te leva ao Google Drive com o PDF da apresentação. Só me resta agora invitar a vosotros que compareça ao próximo congresso auspiciado por la REM, que é European Medical Fitness Congress, que vai ocorrer em Barcelona, 20, 21 e 22 de outubro. E invitar a todos vosotros que em próximo ano, o 11º congresso da rede, vai ocorrer em Aracaju, em minha universidade, em Brasília. Então, invitar todos vosotros a comparecerem a a próxima versão deste mesmo congresso. E agradecer em português, pela língua de meu coração, no graças, pelo obrigado por la atenção e por suportar meu terrível castelhano. Muitas graças. Tenemos aquí una pregunta del auditorio, doctor. Se ha hablado de la rhabdomiólisis en el CrossFit. ¿Es realmente probable que esta ocurra o solo se está tratando de desacreditar esta actividad? Sim, nós outros temos agora uma linha de investigação no laboratório liderada pela professora Paula, em que justamente estamos vendo os esforços renales, ou as sobrecargas renales, que o exercício de alta intensidade vai ocorrer. O trabalho está em desenvolvimento, como disse a vosotros, não quero falar o que leí, nem sobre o que creio, pelo que vamos verificar em loco. Para o próximo ano, já vamos ter uma resposta para essa pergunta. La pregunta, ¿qué diferencia existe del CrossFit a la pliometría? A pliometria é um método de solamente fazer a impulsão vertical. Usa a força da gravidade para ser uma amortização. Essa amortização hace uma contração excêntrica da musculatura, estimulando o uso muscular. O uso muscular produz um reflexo miotático, uma contração que acorda quando era ninho, que ia ao médico, colocava em la mesa e com o martilho te batia na rodilha. A inserção distal do quadríceps se hace abaixo del espaço subpatelar. O martilho empurrava o tendão do quadríceps para o espaço subpatelar, aumentando o comprimento do quadríceps. Esse aumento brusco produziu o quê? Reflexo miotático. O mesmo ocorre quando tu sale de uma altura para o piso. O reflexo miotático produz uma contração. Isso melhora a força de impulsão. Por outro lado, o treinamento de CrossFit pode utilizar alguns efeitos de pliometria, mas utiliza todo o corpo humano. O WOD, como abri para vosotros, Workout of the Day. Utilizas ou não da pliometria como um dos exercícios que se utiliza energia.